Olá, aqui de volta a mais uma aula. Nesta aula nós vamos estudar, continuar, no caso, estudando o processo de produto entre dois números. Só que agora a gente vai considerar números negativos dentro do nosso processo de produto. Então, veja, nós estávamos trabalhando até o presente momento, considerando o conjunto dos números naturais. A gente já viu isso. Agora nós vamos mudar de ambiente de trabalho e passar a utilizar os números inteiros. Então, nós vamos começar aqui, deixa eu até botar infinito, né? Vírgula, menos 1, 0, 1 e assim mais infinito. Pronto. Estamos agora dentro desse ambiente e isso vai nos permitir utilizar números negativos para o infinito também. Aí eu vou perguntar a você, estamos agora dentro de uma conotação em que números negativos em processos multiplicativos não vão ficar tão claros ali a evidenciação do seu uso. Por exemplo, se eu pegar menos 2 vezes 9, o vezes desse pontinho aqui, menos 2 vezes 9, isso aqui é quanto? Se eu for tentar imaginar isso, o 9 menos 2 vezes, se eu pensar isso aqui como se fosse um mais, eu faria como? 2 vezes 9, isso aqui sendo mais. Aí eu pensava, é um 9 e um 9. Um 9 replicado duas vezes, então 9 mais 9 dá 18, 2 vezes 9 aqui, 18, tudo bem. Mas quando eu tenho uma parte negativa, quando eu tenho um valor negativo agora entrando em questão, entrando em jogo, como é que fica todo esse meu processo de imaginar essa ideia, nesse universo de imaginação agora quando o meu número é negativo? Eu penso da seguinte forma, eu simplesmente faço o meu produto normalmente e coloco o sinal, repito o sinal aqui, ó. Então eu boto menos e boto 2 vezes 9 vai ficar 18. Só que menos 18. Basicamente é isso, esse meu menos, nessa condição, em um dos fatores do meu produto, em um dos fatores, lembrando que esse número representa um fator, esse aqui é o outro fator, e isso aqui é o produto. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. É por causa dessa frase importante, que nós temos isso. Contudo, se um dos fatores for negativo, eu sempre mantenho negativo. Entretanto, se os dois fatores eles tiverem sinais negativos, eu vou ter que trocar o sinal dos dois e botar o sinal de mais. Eles vão deixar de ser menos. Por exemplo, se eu multiplicar menos 2 vezes menos 9. Menos 2 vezes menos 9, isso aqui dentro do processo simbólico nós, representativo da matemática, representa eu pegar 2 vezes 9 dá 18, só que esse menos com esse menos daqui vai ficar mais, vai resultar no mais. Veja que agora a coisa começou a ficar difícil. Não é complicada. Não é complicada porque o processo só garante dois sinais se transformando no mais aqui. Só que é difícil. Você está notando aí que é difícil, não é tão fácil eu chegar e aceitar isso. Algo que é difícil é algo que eu não aceito no primeiro momento. É algo que eu tenho que refletir, que eu tenho que imaginar, que eu tenho que parar, que eu tenho que tentar encontrar alguma aplicação, contextualizar de algum modo. Se eu não conseguir imaginar, se eu não conseguir aplicar, contextualizar, eu não vou ter aquele nível de entendimento maduro, aquele nível de entendimento forte. Não vai ficar tão claro. E é aí que acontece esse tipo de problemática. Estamos diante de um problema como esse, em que eu faço menos 2 vezes menos 9 e eu obtenho mais 18. 2 vezes 9, tranquilo, a gente sabe que é 18. Mas esse processo de menos com esse menos daqui ser igual a mais 18, isso aqui já é mais uma conversa que nós devemos fazer no nosso diálogo interior ou também em outras áreas da matemática, como análise matemática, outros campos que fogem do escopo de interesse nosso de estudantes da matemática como uma ferramenta para compreensão melhorada de um fenômeno, de uma realidade que estamos diante, que estamos observando, que queremos representá-la, queremos modelá-la, essa realidade, queremos modelar essa realidade, queremos simplificar essa realidade a partir de preceitos matemáticos. Então, se a gente não está muito interessado em profundidades matemáticas, a gente começa a aceitar alguns tipos de pontos. E um ponto que a gente vai começar aceitando é esse aqui, ó. Se eu tenho o número menos 1 vezes o número menos 1, isso daqui é quanto? Eu pergunto para você, isso aqui é filosofia agora,
Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. É igual a 1. Aí isso cai naquele contexto. Menos com menos, no processo de multiplicação, isso passa a ser mais. Veja que quando eu quiser contextualizar ou aplicar esse tipo de condição, eu fico meio que parado, eu fico paralisado, eu fico perplexo, tentando encontrar alguma utilidade prática para isso. Mas existem várias. Existem, só não chegou o momento, só não chegou numa concretude ainda para a gente ter essa maturidade de conseguir enxergar isso de imediato. Aí o que a gente faz? Como pessoas sábias, como pessoas pacientes, como pessoas que caminha paulatinamente, devagar por certos caminhos, mais rápido por outros caminhos. Então a gente vai aqui chegar e dizer, vamos acelerar um pouco, vamos chegar e aceitar essa conotação momentaneamente. Mais para frente, quando eu evoluir mais um pouco em outras camadas da percepção, eu vou tentando assimilar isso e entender essa dificuldade que no primeiro momento eu acabei de me deparar. Tá entendendo aí? Então, não vamos entrar em pânico, vamos aceitar que toda vez que eu multiplicar o menos 1 ou vezes o menos 2, então o menos com menos no processo multiplicativo vai sempre, atenção, é sempre, se transformar em um mais. Então, aqui é 1 vezes 2 dá 2. Eu faço menos com menos, dá mais, no processo multiplicativo. Nós iremos ver que essa mesma ideia ela é válida para o processo da divisão. Divisão entre dois números também, se eu dividir um número negativo por outro número negativo, a divisão vai me retornar um número positivo. Então já vamos guardando essas informações e com isso vai ficar fácil agora a gente estudar. Por quê? Deixa eu até apagar isso. Porque agora nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar e usar essa nossa ideia, né? Você pode até dar uma pausa aí e copiar isso que eu acabei de escrever, para depois você ir refletindo a respeito. Nós vamos fazer agora o uso disso da seguinte maneira. Nós vamos pegar 289 vezes menos 2. A gente vai multiplicar normalmente isso aqui, só que no final a gente vai considerar esse sinal como sendo de menos. Basicamente isso. Eu nem vou resolver isso aqui porque você já sabe fazer isso de vídeos passados. Agora, quando eu pegar menos 111 vezes menos 21, isso daqui eu já boto de imediato, menos com menos fica mais, e agora eu faço 111 vezes 21, multiplico aqui normalmente, né, dá 1, 1, aqui é 2, 2, 2, 1, 3, 3, 2, pronto, mais 2.331. Esse aqui é o meu resultado, eu já mudo o sinal, e agora a gente já amadureceu nesse ponto, a gente já tem esse ganho informacional que, devido à sua dificuldade, a gente vai começar a aceitar por hora e depois, mais para frente, a gente vai começar a assimilar conceitos de aplicações, observações mais peculiares com relação a esse produto de dois números negativos se transformar no número positivo. Entretanto, só para fixar, se um desses números for mais e o outro for menos, sempre o sinal vai ficar menos, né? Independentemente do produto, por exemplo, menos 1 vezes o 9 aqui, né? Ou mais 9, isso aqui sempre vai ficar menos. Ou se for 1 vezes menos 9, isso daqui sempre vai ficar menos, independente. Agora, se os dois valores dos fatores forem iguais a menos, a gente vai trocar de sinal. Basicamente isso. Guarde bem essa regra, isso é muito importante. Note que entrou em contexto parênteses, olha. Eu comecei a colocar parênteses. Por que eu estou colocando esses parênteses? Para não confundir, para não me atrapalhar. Porque eu estou multiplicando agora o 1 por um número que é menos 9. Então é 1 vezes, que é do produto aqui, olha, um número agora que é negativo. Então eu represento ele entre parênteses. Menos 81, por exemplo. É assim que eu faço. Eu costumo representar por parênteses ou colchetes. Colchetes assim, ó. Tanto faz. Inclusive, isso aqui a gente faz muito nas operações, né, numéricas, nas operações entre números, no processamento entre os números. Eu uso esse tipo de conceito, parênteses, colchetes, chaves, para ir separando as minhas operações que eu preciso ir fazendo para encontrar soluções hábeis, por soluções que fazem sentido. Então, vamos guardar aí essa informação. E agora, todo o restante, né, quando a gente está fazendo o produto de números negativos, ele se mantém como a gente já estudou no passado. A gente tem a tabuada,
que temos dois números multiplicando. Nós temos depois o produto de 3 números por um número. Depois 3 números aqui, né? 3 algarismos por 2. 3 algarismos por 3 algarismos, enfim, a gente já veio estudando até o vídeo atual com essa formatação e você aí, tenho certeza que está entendendo. Tudo certo? Vamos para os próximos vídeos, vamos progredir aqui com os nossos estudos e guarde bem essas informações. Até logo!